Olá, nesse vídeo vamos entender como se libertar da doutrina da seita ou do modelo de seita que acaba englobando mentalmente os pensamentos, as emoções do indivíduo. Então, como você pode, por exemplo, ajudar alguma pessoa que está numa situação dessa, ou como você pode se ajudar se você, sem perceber, acabar caindo dentro de uma estrutura dessa, né? Então, o primeiro passo é você entender que o seu líder não é infalível. Então, é preciso entender que o líder erra também, é preciso identificar esses erros, é preciso divulgar esses erros, então é preciso respeitar esse líder, mas começar a tirar ele dessa posição de Deus ou de uma posição de uma figura completamente iluminada, porque você já vai começar a perceber alguns padrões de erro e de desculpa, na verdade, ao invés de ensinar uma lição. Então ele vai dar uma bronca quando ele errar, vai provar que o outro está errado, mas na verdade ele está errado e você pode provar para você mesmo e para outros membros dessa seita, né? Então você pode conseguir começar a minar a seita para conseguir uma destruição completa depois. O segundo passo é o guia moral. O líder tem sua moral duvidosa, uma vez que ele não age em cima de princípios, mas em cima de verdades momentâneas próprias. Ou seja, ele não tem moral alguma para comandar uma equipe. Ele não é uma liderança, ele é apenas uma máquina de criar novas verdades o tempo todo. Então é preciso colocar à mostra todos os seus conceitos e fundamentos, ou seja, toda vez que ele ensinar alguma coisa, alguém escreva, alguém entenda, alguém registre, porque depois ele vai mudar tudo. Aí você pode ter algum tipo de prova para mostrar que essa moral que ele tem não existe. A moral dele é duvidosa, ela muda. Uma moral correta tem que ser única, tem que ser padrão. O terceiro passo é mostrar e entender que toda aquela realidade foi construída, ou seja, tudo dentro dessa seita é uma ideologia de pensamentos construídos e não ortodoxos, ou seja, não tem fundamento em cima da realidade que todo mundo vive. Então é muito fácil desconstruir esse tipo de pensamento porque ele não tem um longo alcance. Então regras funcionam na sociedade porque elas têm uma comprovação de muitos anos, de muito tempo, de muitas situações. Agora, se você passa a viver a partir das regras criadas em cima das exceções, você sempre vai estar errado. Se 10 vezes acontece uma coisa, uma vez acontece outra, se você se basear que sempre vai acontecer essa outra, provavelmente você vai errar 10 vezes e vai acertar uma só. Então você começa a mostrar que essa realidade construída não tem lastro com a realidade dos seres humanos, a realidade que todo mundo consegue viver, né? Com o nosso sistema de pensamentos e de mente e de cérebro, né? Outro fator muito importante é se distanciar um pouco. Você percebe que tem uma realidade construída muito estranha, que não faz sentido na tua cabeça, que você não consegue processar, que você se sente realmente burro ao tentar entender porque não faz sentido na tua cabeça, se afaste um pouco. Se afaste, conviva com pessoas normais, entenda realmente como as coisas funcionam em outros lugares, aproxime-se de pessoas que tenham respeito próprio, respeito pelo próximo, e tudo vai começar a fazer sentido o quanto aquilo não faz sentido para você. Outro fator importante é, durante uma seita, é incentivado os indivíduos não dormirem quase, não comerem, tomarem remédios para ficarem acordados, ficar semanas acordados a fio. E dê um tempo para esse tipo de atitude. Volte um pouco para a realidade. É gostoso dormir, faz bem. Dormir 8 horas por dia, comer na hora certa. Você vai ver que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Quando a pessoa não dorme durante vários dias seguidos, o cérebro não tem aquele momento para processar as informações que aconteceram no subconsciente e parece que um dia começa a emendar no outro. E a noção de tempo e espaço começa a ser perdida. Então é muito comum ter lapsos mentais, as pessoas esquecerem coisas, as pessoas começarem a ficar irritadas e agressivas. Então, se você se distanciar dessa realidade de não dormir e de não comer direito, você vai começar a voltar a essa realidade normal e comum aos seres humanos. Com esses três passos, possivelmente você vai destruir uma seita ou um modelo de pensamento de seita que está tentando ser estabelecido. E é importante entender qual que é o pós-seita, o que acontece depois de tudo isso, né?
Em alguns casos, indivíduos não conseguem realmente viver fora da seita, demoram para conseguir se ambientalizar na sociedade, né? Então as pessoas pensam, tem relatos de pessoas que saíram de seitas e ficam com medo de atravessar a rua, com medo de cair um raio nelas, e é difícil explicar para a pessoa que não vai cair, ela não consegue entender. Então algumas verdades são muito profundas. É preciso ter muita calma com quem acabou de sair desse processo, ou se você estiver saindo desse processo, ter muita calma ao abordar essa nova realidade, que na verdade é a sua realidade antiga, né? Menos eufórica e mais calma. Após a destruição de uma seita, é comum o líder sair andando e, como se nada tivesse acontecido, esquecer de tudo o que aconteceu realmente e começar uma nova vida, começar a procurar um novo lugar para estabelecer uma base e criar um novo tipo de sociedade. Em outros casos, os líderes acabam se envolvendo emocionalmente na situação e, ao perceber que todo aquele novo modo de pensar e de viver, de filosofia, é uma fraude, eles acabam propondo um suicídio coletivo, acabam propondo uma forma de se redimir, ou se suicidam como para se redimir de todos que acreditaram nele, e agora acham que ele é uma pessoa ruim, então ele consegue se santificar, ou tenta se santificar com uma atitude extrema, mas é 100% pela causa dele de conseguir convencer e persuadir as pessoas. Tem uma figura pouco falada na literatura em relação a seitas, que são os indivíduos que conseguem destruir com a seita, né? Então, ou ele pode ter tido um despertar no meio do processo da seita, ou ele pode ter realmente se infiltrado naquela situação, ou ter percebido desde o início e ter acabado com tudo aquilo, né? Ele acaba tendo um perfil de um soldado humanista ou um perfil de uma pessoa que vai salvar todo mundo, né? Essa pessoa, ela tem um papel muito importante nessa situação. Então ele vai ser o cara ou a mulher que vai conseguir mapear toda a hierarquia da seita, ele vai conseguir realmente começar a prever os próximos passos, ele vai conseguir subir na hierarquia da seita para conseguir finalmente encontrar o melhor modo, o modo mais eficaz de sabotar tudo aquilo e acabar com aquela situação que está fazendo mal para tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, toda vez que ele consegue mapear tudo antes de fazer alguma coisa, ele consegue chegar em algum lugar. Caso contrário, ele pode ser simplesmente expulso da seita e vetarem completamente o contato com esse indivíduo. Então, ele acaba falhando, porém, ele consegue fugir como um indivíduo isolado, né? O que não é uma coisa ruim, porque qualquer pessoa salva é uma vitória.